Boa tarde, gente. Estamos quase no fim do curso e hoje a gente vai ver um assunto um pouco diferente, mas que dialoga com coisas que a gente viu desde o início do curso, para falar a verdade. Tá? Quando eu escrevi ali enumeração, tá, eu estou pensando, no geral, em problemas que uma maneira de encontrar uma solução é enumerando todas as possíveis soluções, né, e daí você avalia elas e procura a melhor. Tá? Então, antes de eu entrar em problemas específicos, deixa eu só apresentar essa visão para vocês de como projetar um algoritmo. Tá? É muito comum, quando a gente está aqui estudando, não por acaso, né, a gente vai pensar, vou tentar apresentar para vocês algoritmos interessantes, algoritmos não triviais para variados problemas. Isso significa que a gente acaba tendo soluções bem especializadas, né? Olha, dado um problema ou uma operação de uma estrutura de dados que a gente quer fazer, a gente vai fazer um algoritmo bem dedicado para fazer aquilo bem. Mas também é legal ter ferramentas mais gerais. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Pensem de modo abrangente. Você imagina que eu quero encontrar a solução de um problema qualquer, combinatório ali, que tem um monte de variáveis. Uma coisa que eu posso fazer é testar todas as combinações possíveis de valores para as variáveis dele, avaliar cada solução e pegar a melhor, por exemplo. Tá? Isso é eficiente? Em geral, não. Mas é um ponto de partida, é um princípio para a gente depois pensar em algoritmos melhores e tal, é um jeito de você conseguir soluções para instâncias pequenas, que seja, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, por isso, enumeração ali se refere a enumerar todos os candidatos de algum tipo. E daí a gente vai ver alguns problemas diferentes em que faz sentido essa ideia de enumeração, tá? Que se não forem problemas finais neles próprios, eles podem ser úteis para resolver outros que dependem daquilo. Mas está muito abstrato, né, essa introdução, então deixa eu começar, tá? Antes de entrar no primeiro problema que nós vamos ver algoritmos e tal, deixa eu só lembrar vocês que a gente já viu algo desse tipo. Por exemplo, se eu falar para vocês, olha, para resolver o meu problema, eu tenho que avaliar os pares dado um conjunto de elementos, né, um vetor de elementos, eu tenho que avaliar todos os pares. Vocês sabem fazer um algoritmo que produz todos os pares de um vetor de elementos? Dois fors, né? Dois laços aninhados ali. Eu nem vou escrever, né? É coisa que a gente já usou. Eu não falava que a gente estava fazendo uma enumeração de todos os pares no momento, mas em vários momentos, para vários probleminhas, era relevante ter todos os pares de elementos. A gente fazia um for variando de 0 até n-1, o outro for variando de i mais 1 até, né, sendo i o índice de fora, né, de i mais 1 até n, e a gente testava todos os pares, e daí avaliava alguma propriedade que eles tinham e tal. Se vocês lembrarem, lá na primeira aula a gente fez isso. Na primeira aula eu falei para vocês, tinha um probleminha que era detectar se um certo vetor tinha elemento repetido. E uma maneira de atacar esse problema, não a melhor, mas uma maneira, era a gente testar todos os pares. Tá? Então é só para dar um exemplo, né, de como enumerar todas as possibilidades, dado um problema, pode ser relevante aí para algo que a gente já fez. Em particular, esse algoritmo com dois fors aninhados vai ter eficiência da ordem de n ao quadrado, né? Testar todos os pares n ao quadrado. A gente vai ver aqui que se eu tentar enumerar todos os objetos, aí, todos os tipos de objetos de coisas mais complexas, pode dar eficiência bem pior do que isso. Tá? Tem coisas que crescem muito mais rápido. Vamos começar então com talvez o mais clássico dentre os problemas de enumeração, que é a enumeração de subconjuntos. E o que a gente vai fazer é brincar de gerar subconjuntos aqui e tentar derivar um algoritmo aqui do método que a gente for utilizar. Então imaginem que o conjunto S no qual eu vou trabalhar, para esse exemplo, seja o que tem os elementos 1, 2 e 3. Tá? Então estou com esse conjuntinho aqui que tem os elementos 1, 2 e 3 e quero gerar todos os subconjuntos dele. Tá? Eu vou fazer isso aqui, mas tentem enxergar o método por trás, tá? Porque eu sei que eu estou rodando um algoritmo na minha cabeça. Então eu vou tentar já dar uma sugestão de método aqui para vocês. Ó. Qualquer conjunto tem como subconjunto dele o vazio. Né? Então um subconjunto que eu posso gerar é o subconjunto vazio, né? Que eu estou representando assim, em vez de usar o símbolo de vazio, mas beleza, é o subconjunto vazio aqui. Daí eu posso começar a olhar para os elementos aqui
E, por exemplo, o 1 é um candidato também, né? Para ter um subconjunto que só tem 1. Agora eu olho para o 2 e eu posso ter o 2 sozinho, ou eu posso ter o 2 junto com o 1. E agora eu olho para o 3, que é o próximo elemento, e eu também posso ter o 3 sozinho, posso ter o 3 junto com o 1, posso ter o 3 junto com o 2, e também posso ter o 3 junto com o 1, 2. E aí, gerei todos os subconjuntos? Eu fui tentando, né? Não é óbvio que eu tenha gerado todos, mas a gente pode se convencer que eu gerei todos, porque todos aqui são distintos, e a gente pode saber contar quantos subconjuntos a gente tem, tá? Até para entender um pouquinho melhor o problema que a gente está tentando resolver. Alguém quer dar um chute de quantos subconjuntos a gente tem? Tipo, esse cara aqui com 3 elementos, quantos subconjuntos distintos eu posso ter? 2 elevado a 3. Né? E vamos tentar entender de onde vem essa fórmula, né? O número de subconjuntos, nesse caso aqui, vai ser igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8, que é exatamente o número que a gente listou aqui. Então parece que eu não esqueci ninguém. Tá certo, né? 1, 2, 6, 4... listei os 8. E de onde que vem esse 2 elevado a 3 aí, tá? Ou de modo mais geral, 2 elevado ao número de elementos, né? O número aqui, de modo geral, eu posso pensar como sendo 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Pensa que para cada subconjunto que eu for produzir, tem duas possibilidades. Fixado um elemento tem duas possibilidades. Ou aquele elemento está, ou não está. Então eu posso ter toda uma gama de subconjuntos que não tem aquele elemento, toda uma gama que tem. Isso é um jeito que pelo menos me ajuda a pensar que, assim, olha, cada novo elemento dobra o número de subconjuntos. Se eu tinha lá gerado um certo número x de subconjuntos, quando eu considero um próximo elemento, eu vou ter agora subconjuntos a todos aqueles, né, que não tinham o elemento, e a versão daqueles com o novo. Faz sentido? Tudo bem a ideia? Essa ideia, se vocês perceberem, foi o que eu fiz aqui. Tá? Para ficar mais claro, vamos até fazer uma brincadeira e gerar um cara a mais. Tá? E isso já é a ideia do algoritmo que nós vamos ver juntos aqui. Tá? Não é o único algoritmo possível, mas é um algoritmo bem tradicional para gerar subconjuntos que eu quero mostrar para vocês. Então, olhem só, eu gerei todos os subconjuntos aqui para um subconjunto com 3 elementos, né? Para um conjunto com 3 elementos, com os elementos 1, 2 e 3. Eu vou fazer junto com vocês agora mais um passo, né, do que seria o meu algoritmo, para ficar mais evidente o algoritmo que eu estou sugerindo aqui. Tá? A ideia é o quê? Olha o que eu tinha falado antes, né? De onde que vem o 2 elevado a n? Eu tinha justificado de onde vem o 2 elevado a n, comentando que para cada novo elemento que eu considero, para cada elemento que eu considerar, eu vou ter todos os conjuntos que eu podia gerar, né, com os elementos anteriores, sem aquele elemento, ou a versão deles introduzindo aquele elemento. Né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então imaginem que eu chego aqui e falo, ó, vamos brincar aqui agora que tem o elemento 4. Se tem o elemento 4, agora eu espero que eu vou ter 2 elevado a 4, que vai ser igual a 16 subconjuntos. Todos esses caras aqui continuam sendo subconjuntos válidos daqui, porque um subconjunto nunca é obrigado a ter um elemento. Né? Então, agora o 4 é um dos caras, mas esses são subconjuntos válidos. Né? Em particular, são todos os subconjuntos envolvendo 1, 2 e 3, no máximo, né? Até 1, 2 e 3. E agora eu vou colocar o 4. Para cada cara daqui, eu vou fazer uma versão que tenha o 4. Então, o vazio, né, junto com o 4, se torna apenas o 4. Esse aqui vira o 1 junto com o 4. O 2 junto com o 4. O 1, 2 junto com o 4. O 3 junto com o 4. O 1 e o 3 junto com o 4. O 2 e o 3 junto com o 4. E finalmente o 1, o 2 e o 3 junto com o 4, que é o conjunto original. Né? Tudo bem? Exceto pelo fato de que eu não sei manter alinhamento de linha. Fez sentido?
Deu para perceber que isso é um passo do meu algoritmo, né? A sugestão que eu estou dando aqui é um algoritmo que eu vou olhando, começo só com o vazio e vou olhando um cara por vez. Cada novo elemento que eu considero, eu pego todos os subconjuntos que eu já gerei, que já estão na minha lista, e eu vou fazendo as versões deles com aquele elemento, daí minha lista cresce. Né? E se eu tivesse que colocar os 5 agora, eu não vou fazer. Mas eu ia combinar os 5 com todos esses caras e com todos esses. Né? Afinal, para cada um desses faz sentido ter um que tem os 5, se o conjunto original tiver um elemento a mais. Beleza? Então, é essa a ideia desse nosso primeiro algoritmo. Eu vou em breve já mostrar código para vocês, mas eu quero dar uma ideia aqui na lousa de como que eu vou representar isso, tá? Porque como subconjuntos são coisas mais complexas, né? Eu tenho lista de subconjuntos aqui, eu tive que pensar um jeito ali razoavelmente elegante de montar isso em C, e eu vou apresentar isso para vocês antes de mostrar código. Mas antes eu tenho uma perguntinha. Qual que é a eficiência que vocês esperam desse algoritmo? Não precisa ser eficiência exata, até porque a gente não viu o algoritmo com detalhes, mas o que vocês esperam? Quantos passos, dado um valor n, né, para gerar todos os subconjuntos do conjunto que vai de 1 até n? Né? Quantos passos quantas operações, qual a ordem vocês esperam que esse algoritmo tenha que executar? 2 elevado a n, né? É meio que aquela mesma lógica de que, olha, se eu quero imprimir um vetor com n posições, por mais rápido que seja a minha impressão, vai ser proporcional a n. Né? Só porque eu tenho que jogar isso na saída. Se eu quero gerar 2 elevado a n elementos diferentes, no mínimo eu vou gastar um tempo constante para gerar cada um. Não tem como fazer melhor do que isso. De fato, o meu algoritmo custa um pouquinho mais do que isso, se eu não me engano, mas a gente vai poder olhar isso com algum detalhe ali. Então deixa ir ligando aqui, enquanto eu faço enquanto faz a primeira transição aí para o quadro, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou pensando, tá? Em como representar isso, para que no código faça sentido, né? Que conjunto é um objeto matemático que é muito fácil de representar na lousa, mas com estrutura de dados fica mais feioso, tal. Então, só para fazer a tradução aqui, tá? Eu vou trabalhar com listas ligadas com um nó específico, tá? Um struct específico aqui. Então a ideia é que um struct meu tenha essa cara aqui, ó. Ele vai ter 3 campos. Um dos campos vai ser um vetor. Então veja, vai ser uma lista cujas estruturas, cujos nós têm um vetor, um campo tamanho e um campo prox, né? Afinal é uma lista ligada, então o campo prox é meio que inevitável. O que é esse cara aqui, esse vetor? É onde vai estar guardado, esse vetorzinho, os elementos de fato do meu conjunto. Tá? Os elementos que compõem aqui, né, vão estar armazenados. Então, por exemplo, para armazenar esse cara, eu vou ter um vetorzinho com 3 posições e que vai estar ali nas posições 0, 1 e 2, os valores 1, 2 e 3, que é o que eu estou representando. O tamanho vai ter que ser consistente. Então, esse é o meu struct. Deixa eu mostrar para vocês daí como que eu quero representar isso aqui, né? Como que eu vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com uma listinha, né? Que nada mais é do que um apontador de nó. É uma variável que é um apontador de nó. Eu começo colocando o vazio lá, né? Olhem lá que foi assim que eu comecei também, né? Então eu começo colocando o vazio, quer dizer, esse cara é null. Esse cara é 0 e esse cara aponta para o próximo. A princípio ele é nulo, né? Daí imagina que, ok, eu vou sair dessa situação, que eu só tenho um cara, só tenho o vazio, e vou gerar o meu primeiro conjunto. Quem foi o primeiro que eu gerei lá? O conjunto com 1, né? Porque eu estava combinando o único cara que começa na minha lista, que é o vazio, com o elemento 1, que é o primeiro que eu estou considerando. Então esse próximo cara aqui vai estar representando aquele lá, ele vai ter um vetorzinho, que é até estranho chamar de vetor, que é um único bloco, é um vetor de tamanho 1, que aqui dentro tem o elemento 1, aqui eu tenho o valor 1, mas aqui é tamanho, não confundir, né? Aqui é o elemento, aqui é o tamanho, esse cara que me diz quantas posições esse cara aqui tem. Né? Não tem por que alocar um cara grandão se eu sei cada vez qual é o tamanho que eu preciso. Né? E aqui, a princípio seria null, mas aí vamos para o próximo. Vamos fazer só mais 2 e a gente já vai para o código, tá? Quem que seria o próximo ali? Olha, se eu tenho nesse momento uma lista com 0 e com 1, eu vou combinar o 2 com eles, né? Então eu vou ter um struct aqui. Vou gerar um novo nó que tem o 2, combinado com o vazio.
Então ele também é um vetor de tamanho 1, só que o elemento armazenado aqui é o 2. E um último cara, faltou espaço, então a gente joga aqui para cá, que está combinando o novo elemento 2 com esse cara aqui. Tudo bem? Daí aqui vai ter um vetorzinho de tamanho 2, com o 1 e o 2 aqui, e aqui nulo, né? Aponto para nulo, até eu continuar. Então isso aqui a gente fez a listinha com todos os subconjuntos de um S igual a 1, 2. A gente tem o vazio, o 1, o 2 e o 1, 2. Esse é um algoritmo bem diferente do que a gente costuma ver, porque a gente vai ao mesmo tempo construindo uma lista e iterando em cima dessa lista para construir o próximo passo. Isso não é o mais comum para a gente. Vamos então para os códigos. Eu vou fazer essa dinâmica de ir e voltar de código, porque nessa brincadeira de enumeração, a gente vai ver mais de um problema hoje. E daí eu já quero ir mostrando os códigos conforme a gente for vendo o problema.